Então, meu querido, a graça de Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. E eu, meu querido, nesses dias para cá, eu tenho sentido assim um desejo no meu coração de louvar ao Senhor, de fazer a vontade do Pai, esquecer um pouco das coisas do mundo, que as coisas do mundo têm trazido muitas preocupações. Como eu preguei a semana passada aqui na rádio, a pessoa fica ansiosa com o jogo, e aquela ansiedade já está tudo se passando. E, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 7, 12, 7 a 10, dizendo assim: para que me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse demais. Versículo 8 ainda diz: acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu querido, a coisa mais importante da vida do homem aqui nessa terra é a graça. Nós somos salvos pela graça. É a graça de Deus é que nos salvou. Então, há um grupo cristão, um grupo de pessoas que esse tipo de palavras preferia não ter na Bíblia. Não, não, de maneira nenhuma. A graça me basta. Não, eu preciso de outras coisas materiais, eu preciso dos bens materiais. Então, meu querido, o espinho da carne de Paulo, muitos se falam sobre isso, que seria a natureza espiritual da carne de Paulo. Já o próprio Paulo não dá nenhuma explicação a respeito do espinho. Que espinho é esse na carne que Paulo tinha? Então, meu querido, você vai entender no decorrer dessa mensagem. Porque é permissão de Deus que muitas vezes tenhamos um espinho na nossa carne. Alguns dizem que se tratava de certa forma de enfermidade na vida dele. Uns pensam isso, que era um problema na vista. Já outros pensam que era uma espécie de tentação sexual. Ainda outros acham que Paulo se refere às muitas perseguições que foi vítima. A qual é o espinho na carne de Paulo? E para que foi que Deus permitiu que esse espinho tivesse na carne dele? A minha graça te basta. Então, em toda a Bíblia, essa palavra graça aparece 323 vezes, graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Então nós não merecíamos nada, meu querido, mas Deus, com sua bondade, com sua graça, nos salvou. Então, meu querido, ele foi perseguidor do povo de Deus. O Saulo, então, que é o apóstolo Paulo, ele perseguia o povo de Deus. Ele se tornou depois perseguido, porque realmente ele passou por muitas dificuldades da vida. Foi no momento de luta, foi nas privações, nas tribulações, nas perdas que Paulo mais aprendeu a depender de Deus e da sua graça. Quando nós passamos situações difíceis, meu querido, se é um servo de Deus, procuramos então analisar que nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Moisés disse sempre: se não for contigo, Senhor, nada posso fazer. Então, se não for a graça de Deus na sua vida, você não é ninguém, você não é nada. Paulo aprendeu a se humilhar através de sofrimento. Então o sofrimento bateu na porta de Paulo. Foi aí que ele viu que sem a graça de Deus ele não era nada na vida. São muitas pessoas que na hora do sofrimento se tornam uma pessoa mais humilde. É verdade, eu conheço pessoas que eram arrogantes, pessoas que tinham um coração cheio de mágoa, de ódio, de raiva. Então veio um sofrimento na vida dessa pessoa. E essa pessoa passou então a entender que ela não era nada sem a presença de Deus. Então passou a se humilhar na presença de Deus. Quantas pessoas acontece isso? Interessante que existem muitas pessoas que vivem com arrogância, com ódio. Mas, meu querido, não quer saber de passar por prova. Ninguém quer saber de passar por prova. Mas é nessa hora das provas, na hora do sofrimento, é que nós aprendemos que realmente Deus existe muitas das vezes. Foi onde a graça de Deus para uma pessoa que já foi escolhida de Deus. Muitos se tornaram humildes através do sofrimento. Pois tem um ditado que diz: se não for pelo amor, vem pela dor. As pessoas às vezes dizem isso. E é uma grande verdade.
Mas não é um filho de Deus, meu querido, que tem ódio e raiva e vive nesse mundo sem mudança, não. Quando é um filho de Deus, é mudado. A graça de Deus alcança essa pessoa. Então, quando ele passa por um sofrimento, a graça de Deus abunda sobre essa pessoa. E essa pessoa começa a buscar a presença de Deus. O apóstolo Paulo diz que foi posto um espinho na carne, chamado espírito de Satanás. Um espinho de Satanás estava na carne de Paulo. Foi esse espinho que trouxe a ele a humildade. Paulo era um homem cheio de raiva, de ódio. Paulo, no passado, ele perseguia o povo de Deus, mas a graça de Deus alcançou a Paulo. O próprio Paulo escreveu em Gálatas 4,13. Vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, vos anunciei o evangelho a primeira vez. Então foi a dificuldade que Paulo passou. Então Paulo foi cego. Paulo perdeu a visão e ele reconheceu que ele não era nada e ele teve um encontro com o Senhor. O Criador conhece o nosso temperamento, meu querido. Deus conhece o seu temperamento, o seu coração. Nós não conhecemos, nós conhecemos exteriormente, mas Deus conhece o seu coração, conhece o nosso coração, meu querido. E muitas das vezes passamos por sofrimento, é uma permissão de Deus para o nosso crescimento espiritual. Essas provas, essas lutas que Paulo passou, realmente ele cresceu espiritualmente. E nesta tarde eu quero dizer para você, meu querido rádio ouvinte, que você talvez esteja enfrentando lutas na sua vida. Saiba que é Deus querendo preparar você para que você possa crescer espiritualmente. Você possa vir dizer como o apóstolo Paulo, a tua graça me basta. Isso é que é muito importante, meu querido. Para alguns é suficiente dar-lhe amor, mas outro precisa ser açoitado com chicote sangrento para que alcance a graça de Deus. Então, meu querido, pois eu sempre venho dizendo que quando passamos por provações e sofrimentos, muitas das vezes é permissão de Deus por nos aperfeiçoar a nossa vida espiritual. E eu estava ontem à tarde falando de Jesus para um jovem. Esse jovem já fez visita na igreja evangélica e ele desconcorda com muita coisa. E ele disse aí, as pessoas estão preocupadas aí, quem é que vai dirigir a nação no próximo ano. Eu digo, eu não estou nem preocupado com isso. Eu disse para ele, falando de Jesus para ele, falando de Jesus, dizendo para ele que no final dos tempos, meu querido, vai ser peste, é fome, é miséria que vai assolar o Brasil. É verdade. Mas por que a gente diz isso? É para que você se preocupe? Não, meu querido. Isso é bíblico. Nós devemos buscar a presença de Deus enquanto há tempo, enquanto nós estamos vivos, meu querido. No final dos tempos nós estamos vendo aí as coisas acontecendo. Mas tudo é permissão de Deus. Se vier um governo aí que seja muito bom com as pessoas, e como é que vai acontecer o fim? Nós sabemos que vai vir no final dos tempos, vai vir uma pessoa que vai resolver o problema político, social, econômico, ele vai resolver 3 anos e meio, ele vai resolver a solução, ele vai ser um líder então mundial, e 3 anos e meio depois ele vai se mostrar quem ele é, meu querido. Então, para que aconteçam as coisas, é preciso passar por sofrimento, meu querido. E aí, quando passa por sofrimento, perseguições, eu quero dizer para você, a igreja vai ficar mais ativa. É interessante, meu querido, quando houve a perseguição, quando Jesus, então, ele partiu desse mundo, Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, foi ao céu, a perseguição chegou para as pessoas que pregavam sobre Jesus, então as pessoas ficaram dispersas, mas um foi para um lado e para outro, todos começaram a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes estamos quietos em nossas casas, muitas vezes sabemos que é preciso a gente falar de Jesus, muitas vezes nós entendemos que nós precisamos cumprir o ídolo do Senhor, falar de Jesus para as pessoas, e muitas vezes ficamos sossegados. E aí Deus permite que aconteça alguma coisa que venha trazer dificuldade, e aí nesse momento é momento que, se a pessoa é de Deus, começa a despertar para as coisas de Deus. Se não é de Deus, começa a xingar e brigar, e realmente suicidar. Então, mas é na hora da prova que nós sabemos se realmente somos de Deus ou não. Meu querido, quer dizer uma coisa para você, meu querido. Mas, meu querido, pois Deus sabia
se ele não tivesse esse espinho na carne, seria uma pessoa que não falaria da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, se não tivesse esse espinho na carne, era arrogante e não era temente a Deus. Esse espinho que Deus não permitiu, então, que ele fosse tirado. A oração de Paulo não foi respondida. Interessante que o próprio Jesus teve um momento em que Deus também não respondeu a oração de Jesus. Jesus, quando estava enfrentando aquele grande sofrimento, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O Senhor, Deus não permitiu isso. A oração também não foi respondida. Deus não respondeu essa oração de Jesus. Porque tinha um projeto de Deus naquele momento. Tanto Jesus como o apóstolo Paulo oraram para que o problema que estava enfrentando fosse afastado deles. Nós, meu querido, quero dizer para você, muitas vezes pedimos a Deus e nós não somos atendidos porque Deus sabe o porquê de todas as coisas. Contudo, Deus conhece a gente, Deus conhece a você, a nós, irmão, amigo, rádio ouvinte. O que você faz quando você clama a Deus e Ele não responde? O que é que você tem feito? Você pede a Deus e Deus não responde. Como é que você age, meu querido? Então, nessa tarde, quem sabe, você anda revoltado com muitos pedidos que você pediu a Deus, Deus não deu ainda. Mas que Deus é esse que não deu, não é? Mas eu quero dizer para você, é porque Deus tem algo especial para você. Deus não quer que você passe por essa situação, viver nesse mundo como você está, se distanciando cada vez de Deus. Meu querido, a oração de Paulo foi repetida por 3 vezes, assim nos diz o texto. Paulo, com esse espinho na carne, recebeu resposta negativa de Deus. Deus não deu a resposta para Paulo, mas Deus estava visando um propósito especial na vida de Paulo. Então, meu querido irmão, minha irmã, Deus que conhece todas as circunstâncias da nossa vida, Deus sabe qual é o melhor momento de receber uma oração. Meu querido, eu quero dizer para você uma coisa, é uma coisa particular de família. Meu pai contou para nós, quando nós éramos ainda jovens, adolescentes, uma experiência que ele passou na vida dele. Ele consertava a máquina de costura, foi a mesma profissão que eu acompanhei desde 8 anos de idade, que eu trabalho com máquina de costura com meu pai. E uma certa vez meu pai estava descendo a rua, ali aquela rua de Estância, antigamente, no passado, não tinha calçamento, era paralelepípedo. Aliás, era pinçarra mesmo, era na pinçarra mesmo. E no domingo, à tarde, geralmente no passado as pessoas não tinham celular naquela época, as pessoas quase que não tinham televisão, sempre botavam as cadeiras no domingo ali para conversar com os vizinhos. E aí meu pai com a máquina pesada, naquela bicicleta pesada dele, e o freio, papai apertou o freio e não conseguia frear. E o peso de papai, que era bem forte, com aquela bicicleta pesada, com a máquina, com o móvel, com tudo atrás, começou a desembandeirar de ladeira abaixo. E aí meu pai fez a oração, mas não foi, essa oração foi respondida. Interessante que Paulo fez a oração e não foi respondida. Até o próprio Jesus fez uma oração, também não foi respondida. Mas a oração que papai fez, é o momento certo de Deus. Deus é quem diz a coisa certa. Nesse momento que papai estava descendo aquela ladeira da rua de Estância, naquele domingo de tarde, procurava o freio e nada. E naquele momento passou uma criança bem na frente. E papai fez a oração, fechou os olhos, disse: Senhor meu Deus, me livra! E papai sentiu aquela pontezinha passando. E os homens começaram a descer, correndo atrás de papai. Papai caiu para lá, eles puxaram papai e disse: venha ver o que você fez. Levaram o homem até aquela criança, juntamente com o papai. E chegando lá, aquela criança não teve nenhum arranho, não teve nada. Mas as pessoas dizem: mas eu vi passando por cima, com esse peso todo. É um milagre, foi um milagre. Muitos milagres meu pai já alcançou. Muitas vidas, muitas experiências as pessoas têm do milagre de Deus. Então essa oração não podia ser
pedida e esperar a resposta, não, tinha que ser na hora, meu querido. Então a palavra de Deus sempre é assim, meu querido. Existe resposta de Deus que é sim. Nós aprendemos isso. Existe resposta de Deus que é não. Mas também existe resposta de Deus que espere um pouco mais. Então naquela hora que papai então precisou de Deus naquele momento, só foi fechar os olhos e pedir ao Pai. E sentiu. E uma coisa, meu querido, que eu fiquei muito emocionado no dia, e eu ainda fico até hoje. Eu fui nesse mesmo trecho que aconteceu isso, fui consertar uma máquina de uma senhora de idade, e eu contei a experiência a ela que meu pai passou por essa situação aqui, e aquela mulher, para a glória de Deus, eu me lembro, me recordo, e eu vi, e eu presenciei. Então, meu querido, Deus existe, Deus está presente. Então é importante que você ore a Deus. Quem sabe você está enfrentando uma dificuldade na sua vida, ore ao Senhor, meu querido, busque a presença de Deus. Então é muito importante isso, o socorro estava bem presente ali na vida do meu pai. E que nesta tarde o Espírito Santo de Deus está dizendo para você que a graça de Deus é que basta na sua vida. Então, meu querido, a resposta de Deus a Paulo, naquele momento foi: a minha graça te basta. Porque Deus sabia que o apóstolo Paulo ia ser muito importante para pregar a palavra de Deus. Quem sabe se o apóstolo Paulo tivesse aquele espinho na carne e fosse resolvido, ele não era o mesmo homem, ele não se humilhava na presença de Deus. Então, meu querido, o poder divino não pode ajudar a um homem autossuficiente. Paulo era assim, mas foi o poder de Deus que chegou na vida de Paulo. Deus pode liberar o seu poder através da fraqueza. Algumas das vezes essa é a maneira mais fácil de fazê-lo. Muitas vezes nós ficamos arrogantes, mas no momento de dor, de sofrimento, ali naquela situação difícil que passamos, é nesse momento que nós buscamos a presença de Deus. É verdade. Sempre eu já disse isso aqui no rádio. O momento difícil da minha vida foi o momento que eu mais fiz a oração, foi o momento que eu mais busquei a Deus. Quando tudo vai bem, meu querido, quando nós estamos viajando, se distraindo, pouco tempo nós temos para buscar a presença de Deus. Irmãos, o servo de Deus fica maduro, ele cresce espiritualmente quando ele vê as perdas, nas fraquezas, na dificuldade, ele enxerga mais a presença de Deus. Então todas as fraquezas são trajes de condições humanas, as pessoas não querem saber de passar por situação humana difícil, mas Deus está vendo na frente, e você que está enfrentando dificuldade, Deus está vendo algo especial que vai acontecer para você, meu querido. Muitos hoje não querem passar por sofrimento. Isso faz me lembrar o comercial ali na cidade de Lagarto, ali na frente de Washington, ali da casa das máquinas da anciãzinha. Passou um carro de som uma certa vez, eu estava escutando: pare de sofrer. O carro anunciando: vá para a igreja tal, lá você vai parar de sofrer. Eu digo: meu Deus, parar de sofrer? E o pessoal quer isso. É isso que está superlotando em muitas igrejas. Pare de sofrer, venha ser feliz, venha ser próspero. É isso que está acontecendo. Mas o importante é a graça de Deus, meu querido, não são os bens materiais. Não é nem a saúde, que é a coisa mais importante da nossa vida, é ter Jesus Cristo em nossa vida, isso é que é importante. Mas o apóstolo Paulo, ele passou por muitas injúrias na vida dele, foi muitos insultos, abuso verbal, maus tratos, desastre, tortura, privações, ordem física. Paulo passou por muita dificuldade, sofreu, mas a graça de Deus, que era mais importante, estava na vida de Paulo. Então, meu querido Raidovinta, a coisa mais importante é ter a presença de Deus na nossa vida. O discípulo de Jesus passou por muito sofrimento. Quando realmente eles estão enfrentando, ele observava que Deus está no controle de todas as coisas. Então, meu querido Raidovinta, lembre-se sempre, quando estamos passando por problemas, é nessa hora que aprendemos a confiar mais em Deus. Como é que está a sua vida diante de Deus? Que nesta tarde você se arrepende dos seus pecados e passe a não murmurar mais. Procure glorificar o nome do Senhor. A graça do Senhor é que basta para você, meu querido. Nós não vamos levar nada. Em breve Jesus está voltando. Isso é um despertamento que eu tenho pregado, meu querido. Falado sempre na igreja sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Nós temos que falar isso, meu querido. É despertar o homem para buscar a presença de Deus.
Não fique desesperado, meu querido, nesse momento de aflições na sua vida, de maneira nenhuma. Deus vai te dar a força de continuar nessa luta, nessa terra. Então, em breve, tudo vai passar. E em breve estaremos morando na cidade celestial com o Senhor Jesus Cristo. Então, as enfermidades da carne são comuns, mesmo entre os maiores santos de Deus. Passou por dificuldade, todos nós passamos, meu querido. Mas o salmista escreveu dizendo que porque a tua graça é melhor do que a vida. Que Deus abençoe. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, aleluia, Senhor. Como é bom, como é maravilhoso pertencer ao teu reino, pertencer à sua família, a família de Deus. Pai querido, nesse momento, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor Deus. Para que nesta tarde, meu querido Deus, o Senhor esteja abençoando, falando no coração das pessoas. Que nesta tarde eles possam encontrar com o Senhor Jesus aquelas pessoas que estão distantes de Ti. Pai querido, ajuda-nos a entender, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Por isso, nesse momento, em nome de Jesus, abençoa cada rádio ouvinte, abençoa cada filho teu que está nessa escuta, meu Pai, para que o Senhor possa fazer algo especial. Nós oramos de agradecido por tudo, em nome de Jesus.